Olá, queridos, que Deus abençoe a sua vida, sejam muito bem-vindos ao canal Reginaldo Freitas e hoje estaremos trazendo uma breve reflexão que se encontra no livro de Mateus, capítulo 2. A palavra do Senhor diz assim: Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu povo. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar em que o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Pois bem, queridos, esta passagem ela é maravilhosa porque ela conta a respeito do Senhor Jesus que havia nascido. O Evangelho de Mateus ele é um evangelho messiânico porque ele aponta o nascimento do Messias a partir dos profetas. Muitas profecias são citadas no Evangelho de Mateus, fazendo menção a respeito do nascimento do Rei dos Judeus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nascimento de Jesus foi um nascimento milagroso, um nascimento espetacular, porque Jesus Cristo não nasceu da relação entre homem e mulher. Jesus Cristo nasceu de uma virgem chamada Maria, e foi gerado pelo Espírito Santo, com a promessa de que o Senhor Jesus Cristo vinha ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. E nesta passagem aqui vemos um grupo de pessoas, que aqui chama-se magos, homens de outra nação, que leram os escritos, leram as profecias, entenderam que naquele período, através do sinal da estrela que aparecera no céu, entenderam que aquele era o momento onde o Messias nasceria. E eles foram atrás para conhecer este rei, conhecer este Messias que haveria de nascer. Então eles chegam na terra de Israel e vão de encontro ao rei Herodes. Herodes era conhecido como Herodes o Grande, aquele que reconstruiu o templo de Salomão, aquele que tinha todo o poder nas mãos, aquele que fazia grandes construções e que também era um homem perverso, era um homem lunático, louco. E a Bíblia também fala de facções religiosas que haviam na terra de Israel, como por exemplo os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotes, entre muitos outros. E muitos desses conheciam a história do Messias, as profecias a respeito do Messias, e sabiam que o Messias havia de vir. E então os magos chegam a Herodes e perguntam: onde está o Messias? E Herodes, prontamente espantado, ele não sabia que o Messias haveria de nascer no seu tempo. E ele pergunta para os sacerdotes: aonde que o Messias vai nascer? Em Belém de Judá, segundo a profecia. E tu, Belém,
não és a menor na terra de Israel, porque de ti nascerá aquele que há de ser o guia, o pastor de Israel. Aqui fala de duas qualidades do Messias, de Jesus Cristo. Primeiro, Jesus Cristo é o guia, é aquele que conduz o seu povo, é aquele que direciona o seu povo, é aquele que leva o povo por um caminho. Porque ao longo da história, desde a queda de Adão, todo ser humano ele segue o seu próprio caminho. Todo ser humano ele segue o seu próprio coração. Então Deus enviou Jesus Cristo para nos guiar pelo caminho correto ao qual nós devemos seguir. E a Bíblia fala que Jesus mesmo, abertamente ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E também uma segunda qualidade do Messias é de que ele é pastor. O trabalho do pastor é cuidar do seu rebanho. O trabalho do pastor é alimentar o seu rebanho. O trabalho do pastor é afugentar todos os predadores, os inimigos que não venham a machucar, que não venham a devorar, que não venham matar as suas ovelhas. É tão maravilhoso saber, queridos, que nós temos um rei, que nós temos um guia que nos conduz por um caminho correto, um caminho de vida e não de morte. Que nós temos um pastor que cuida de nós, que sara as nossas feridas, que afugenta os nossos inimigos, os nossos predadores, que nos alimenta, que cuida de nós, que nos ama. E seguindo a história, a Bíblia diz que os magos continuaram o seu caminho, seguiram a estrela iam adiante deles. E eu te pergunto, por que os líderes religiosos, por que Herodes, que disse que queria adorar o rei, por que eles não seguiram os magos? Por que eles não foram juntos para ver esse rei que havia nascido, para que também pudessem adorá-lo? Por que eles não foram para se alegrar juntamente com os magos? Porque o rei havia nascido, primeiramente por causa do poder, da sua posição, por causa de toda a grandeza que eles possuíam. Herodes era o maior na terra de Judá. Herodes era o grande, o que havia reconstruído o templo de Salomão. Ele tinha todo o poder nas suas mãos. Ele não queria trocar a sua glória com outro rei, com outro imperador, com outro dominador. Ele queria ser o único, tanto ele queria ser adorado pelos seus feitos, pela sua grandeza. E também os líderes religiosos, porque eles eram os detentores da verdade, do saber, do conhecimento teológico. Era eles que conduziam os sacrifícios, os rituais. Era eles que tinham que direcionavam o povo de como deveria proceder diante de Deus, diante da sociedade. Eles estavam em evidência naquele momento, eles não queriam perder o seu posto, porque o Messias ele viria para ser também um sacerdote, ele viria para ser aquele que apacentasse e guiasse o seu povo, ele viria a ensinar o seu povo toda a verdade. E por isso que eles não foram para adorar o rei. E nós, queridos, será que nós estamos deixando o Messias dominar as nossas vidas? Será que nós estamos nos alegrando em saber que o Messias quer nos direcionar, quer cuidar de nós, quer ser o nosso pastor? Ou nós, com as nossas vidas, com o nosso comodismo, com a nossa estabilidade, com a nossa segurança terrena, estamos deixando o Messias de lado para não perder a nossa estabilidade, para não perder a nossa posição? Quantas e quantas vezes a humanidade deixou Jesus de lado para seguir o seu próprio caminho? Quantas e quantas pessoas nesse exato momento estão deixando Jesus Cristo de lado, não querem mais que Jesus Cristo governe as suas vidas, não querem mais que o Espírito Santo os conduza por um caminho seguro para seguirem os seus próprios caminhos, o seu próprio coração? E naquele momento de Deus, Ele mostrou para pessoas que
que eram de fora da terra de Israel, de que o Messias, o prometido, viria. E Deus mostrou através daqueles magos para os religiosos da época, para os poderosos, para os detentores do saber humano e teológico, que a segurança da vida estava no Messias. A segurança da vida não estava na tradição, não estava nos rituais, não estava em Herodes, não estava nos fariseus, não estava nos saduceus, não estava nos escribas, mas a esperança de Israel, a segurança de Israel, o caminho seguro para Israel trilhar estava no Messias, e o Messias veio. E Jesus está vivo e ele viverá eternamente, para todo sempre. E nós temos um caminho seguro para o céu, para a eternidade, se tão somente nós cremos nas suas palavras, nos seus ensinamentos, tão somente nós recebermos esse Messias maravilhoso em nossas vidas. Deixe Jesus Cristo ser o seu guia. Não deixe os seus próprios pensamentos conduzir a sua vida, porque a Bíblia fala quão enganoso é o coração do homem. Nós fazemos planos, nós temos metas, mas é Deus que dirige os nossos caminhos. E quantas pessoas hoje estão machucadas, feridas, prostradas, não conseguem mais se levantar, não tem mais ânimo de adorar a Deus, de ir à igreja, de cantar louvores, de agradecer ao Salvador, porque não deixam Jesus Cristo ser o pastor delas, não deixe Jesus Cristo derramar o bálsamo, derramar o remédio, a cura, não deixe Jesus Cristo proteger elas, não deixam o Espírito Santo guiá-las por um caminho correto e seguro. E eu te convido hoje a deixar Jesus Cristo ser o seu pastor, deixar Jesus Cristo ser o seu guia, deixar Jesus Cristo ser o teu amigo, o teu Senhor. Porque somente assim nós temos certezas e seguranças nessa vida. Porque o homem ele confia em carros, cavalos, o homem confia no poder do seu braço, o homem confia nas incertezas das riquezas. E ele sempre cai, ele sempre vive prostrado. Mas quando o homem caído olha para Jesus, que é o seu alvo, e deixa Jesus Cristo tomar conta da sua vida, então não haverá mais medo, não haverá mais temor no coração, porque Jesus Cristo vai ser o guia que conduzirá você e a mim por um caminho seguro, um caminho de paz. Jesus Cristo será o nosso pastor, que nos levará a pastos verdejantes, a caminhos seguros, que sarará toda a nossa ferida, toda a nossa dor, que dará um novo começo para nós. E por fim, a eternidade. Porque esse é o nosso alvo, viver com Cristo eternamente para todo sempre. Amém? Que esta palavra enche o teu coração de alegria em saber que o Messias veio, nasceu de uma virgem milagrosamente. E que ele veio para salvar toda a humanidade, todo aquele que crê em Cristo será salvo. Tenha uma semana abençoada, que Deus abençoe você, a sua família, o seu trabalho, todos os seus planos. E lembre-se, Jesus Cristo está com você em todos os momentos. Amém? Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.